é uma afirmação que eu coloco para você, que Deus tem cuidado, por mais que muitas vezes a gente não perceba isso, a gente não olhe, não atente para isso, mas Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado da sua vida, Deus tem cuidado da minha vida, e tem cuidado da sua vida também. É questão de nós que precisamos crer nessa canção, crer nessa declaração. Tanto tem cuidado que agora chegou um pedido de oração, ou melhor, um pedido de agradecimento, chegou às minhas mãos aqui, né, pela nossa irmã Luane, que uma pessoa ao qual nós tivemos orando um tempo atrás, e estava com um jovem de estado gravíssimo, chegou ali no hospital onde a irmã Luane trabalha, e as complicações chegou na vida do Tiago, e nós oramos, eu me lembro que nós oramos, eu me lembro que a irmã Luane pediu para que a igreja pudesse estar orando pela vida do Tiago, parecia até ser impossível o quadro se reverter, mas ela agradece aqui à igreja que amanhã o Tiago vai receber alta, para a glória de Deus. E eu me lembro que a Luane falou assim, ó, a mãe agradece, quer agradecer depois pessoalmente à igreja. Então, a família agradece, a irmã Luane agradece, que cuidou ali como profissional do Tiago, e ele recebeu alta. Por quê, irmãos? Porque é essa canção o qual o irmão Vanderson declarou, cantou aqui nesse momento: Deus cuida de nós, Deus cuida de mim, e eu preciso crer nisso, viver isso. Eu tenho uma palavra a compartilhar com você essa noite, aquilo que Deus colocou no nosso coração. E eu não quero me delongar muito essa noite, creio que eu não vou me ater muito do tempo, já já nós vamos para a nossa casa. E eu queria compartilhar uma mensagem que Deus colocou no nosso coração, para que nós possamos a cada dia caminhar, enfrentar a nossa realidade e enfrentar o tempo que é por vir, sobre tudo quanto 2022 nos aguarda, nos espera. E quando eu estava lendo esse texto, o tema que Deus colocou no meu coração foi: tenha um diálogo aberto. Você pode repetir comigo? Tenha um diálogo aberto. Abra suas Bíblias, Salmos 42. Convido você a abrir a sua Bíblia, mesmo assentados, depois de compartilhar todas essas mensagens que foram cantadas e ministradas sobre o seu coração essa noite. Deus quer compartilhar, eu não sei quantas pessoas aqui, mas eu queria convidar para que nós possamos ler os Salmos 42 todo, e são 11 versículos somente, poucos versículos, e é onde Deus nos convida a pensar nessa reflexão. Tenha um diálogo aberto. Vamos lá, Salmos 42, a partir do versículo 1 ao versículo 11, eu vou ler ali na nossa projeção, e vocês acompanhem, seja na projeção, ou seja na Bíblia aberta junto com você, mas atente essas palavras ao nosso coração nessa noite, aonde diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão. Ele era um religioso, estava indo para a igreja, conduzido
à procissão, à casa de Deus, com cânticos de alegria e de ação de graças em meio à multidão que festejavam também junto comigo. Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Porque a sua esperança, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde os montes de Mizar. Abismos, chama outro abismo ao fugir das trevas das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões, vagalhões se abatem sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao meu Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que me deve sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim. Perturba-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Meus amados, quando eu li esse texto essa semana, quando eu me deparei com esse texto essa semana, eu fui impulsionado a trazer aos irmãos aqui essa noite. Impulsionado nessa temática, tenha um diálogo aberto. Sabe por quê, irmãos? Nós temos duas condições aqui nesse texto. Temos duas condições aqui relatado nesse salmo. Duas condições de diálogo. Não sei quantos puderam perceber, mas já eu vou destacar aos irmãos. Mas o que seria, pastor, um diálogo aberto? Um diálogo aberto, irmãos, é um diálogo transparente. Uma conversa com seriedade, uma conversa de coração. Irmãos, nós sempre precisamos ter diálogo aberto. Nós precisamos ter diálogo aberto na nossa igreja. Nós precisamos, preste atenção aqui, ter diálogo aberto na nossa família. Muitas coisas podem ser solucionadas na nossa casa, na nossa família, quando nós temos um diálogo aberto, um diálogo de coração, um diálogo de transparência. Muitas coisas podem ser resolvidas no nosso trabalho, certos conflitos, angústias, inquietações que nós enfrentamos na nossa vida secular, no nosso trabalho, que atinge a nossa alma. Vou mencionar aqui, que pode ser amenizado, pode ser melhorado, quando eu entendo que eu preciso cultivar esse diálogo aberto. Então, eu queria convidar você a falar para o seu irmão, né? Desse jeito que o pastor faz, não tem jeito, né? Para me ajudar a pregar, para fixar melhor, para nós interagirmos um pouco. Fala assim, mantenha seu diálogo aberto. Fala para o seu irmão assim, mantenha seu diálogo aberto. Mantenha seu diálogo aberto. A nossa vida não é uma história, irmãos, de contos de fadas. A vida é cheia de fatores, de nuances, que nos leva a sorrir e outros momentos nos levam a lamentar também.
E digo isso porque o ano de 2022 está na iminência, nós já estamos já inseridos nele. E eu creio que nos reservam grandes coisas, como acabamos de declarar aqui essa noite. Amém? Que nos reserva, obrigado, irmã Divânia, grandes vitórias para a nossa vida, mas nós sabemos que o que antecede as grandes vitórias são as grandes lutas, os grandes desafios. Então, por isso que eu trago essas palavras que eu compartilho com você em vários momentos, e essa noite é mais um momento, porque eu sei que Deus quer nos dar grandes vitórias na minha vida e na sua família, mas essas vitórias, como eu falei, antecede de grandes lutas, de grandes batalhas também. E o ano já começou, e talvez para alguns irmãos aqui já começaram essas batalhas. Quem está me entendendo, diga amém. Então eu queria deixar que esse conselho, essa direção bíblica, essa experiência desse salmista possa nos direcionar, possa falar aos nossos corações. Busque diálogos abertos. Busque diálogos abertos. Eu poderia citar, como comecei citando, vários diálogos que nós precisamos citar, que nós precisamos fazer melhor, que nós precisamos executar na nossa vida, no nosso cotidiano. Mas o conselho para esta noite não é ter conversas somente com pessoas o qual nós precisamos ter esse diálogo aberto. Mas eu queria olhar para esse texto que nós lemos, olhar para o salmista, mas eu falar para você: mantenha um diálogo aberto com o seu Deus. Mantenha um diálogo aberto com o seu Deus. Primeiro diálogo. E o segundo, que eu convido aos irmãos, assim como faço o exercício, e isso é uma palavra de talvez, é uma palavra pastoral, uma palavra de conselho. Olha só, preste atenção, irmãos. Primeiro, mantenha um diálogo aberto com o seu Deus. Segundo, mantenha um diálogo aberto com a sua alma. Fala para o seu irmão: mantenha um diálogo aberto com o seu Deus. Mantenha um diálogo aberto com a sua alma. Irmãos, quando olhamos para esse texto, e esse texto é atribuído aos filhos de Corá. Corá e seus filhos eram levitas na caminhada, na história do povo de Israel. E como levitas, eles tinham a atribuição de levar a adoração, de levar o louvor para o povo de Israel. E não somente Davi, Salomão, Asaf, mas Corá e outras pessoas foram registradas aqui na palavra de Deus, algumas experiências, alguns fatos que aconteceram com eles e foram registrados aqui na palavra de Deus para nos ensinar. E esses salmos que é atribuído aos filhos de Corá me estimula, me ensina, e eu pego para mim essa palavra que Deus me deu e compartilho com você, Aaron, o qual é essa importância, o qual ele tem essa experiência, e nós podemos aprender e fortalecer, primeiramente, com os 2 primeiros versículos. Coloca para nós, irmã Letícia, olha o que ele declara no versículo 1 e versículo 2. Observe que a palavra, que o diálogo qual o salmista está tendo aqui, não é com uma pessoa, é com Deus. Ele fala para Deus, ele declara para Deus, ele se expressa para Deus. Olha só o versículo: como suspira
a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, ó Senhor, suspira a minha alma também por ti, Senhor. Senhor, a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Irmãos, o salmista fala diretamente com Deus, ele dirige a sua fala ao Senhor. E nesse diálogo, nessa oração, ele expressa o seu desejo de buscar a Deus, o anseio de ver a face do Senhor. Ele declara para Deus que a minha alma tem sede de ti, Deus. A minha alma tem sede de ti. Irmãos, quando eu li mais uma vez esse salmo, que linda declaração. Que expressão linda, que declaração linda e aberta diante do Senhor. Esse salmo me ensina que quando estou diante de Deus, eu preciso buscar abertamente e intensamente a presença do Senhor. A minha alma tem sede de ti. Eu preciso entender que eu preciso manter esse diálogo aberto com Deus. Eu não posso ter restrições com o meu Senhor. Eu não posso ter algumas considerações, alguns senões com o meu Senhor. Eu preciso ser claro, eu preciso ser aberto, eu preciso ser direto com Deus. Eu não posso agir com rodeios, irmãos. Com algumas pessoas nós precisamos escolher palavras. Com algumas pessoas em algumas situações nós precisamos ter cuidado com aquilo que eu falo, com aquilo aonde eu vou, aonde eu entro. Mas quando eu olho esse salmo, ele me convida, ele me inspira para que eu possa ter esse diálogo aberto. Eu acredito que é assim que Deus quer ouvir a nossa oração. Quem está me entendendo, diga amém. É assim que Deus quer receber a nossa adoração também. O rei Davi tem esse coração de adorador. Não foi ele que escreveu esse salmo, mas ele escreveu outras expressões. O rei Davi tem esse coração que necessita estar aberto ao Senhor, um coração que tem um diálogo aberto a Deus. Salmo 127, versículo 3, versículo 4, esse salmo aí sim foi escrito por Davi. Olha o que diz. Salmo 27, versículo 3 e versículo 4. Pode abrir sua Bíblia, pode nos acompanhar. Ele diz assim, o salmista, agora o rei Davi, com uma expressão muito parecida com os filhos de Corá, aonde ele fala, ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Olha só, ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei o quê? Estarei o quê, irmãos? Confiante. Versículo 4. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e a procuro, e eu a busco, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Não vai me parar. E essa declaração que Davi expressa ao Senhor, nos ensina, nos incentiva, que eu preciso ter esse diálogo aberto com Deus. Nós precisamos, cada um de nós precisamos, porque eu preciso buscar esse Deus com um diálogo aberto, irmãos, porque virá momentos em que eu precisarei confrontar a minha alma. E com esse confronto com a minha alma, com esse diálogo aberto com a minha alma, eu descobrirei, ou eu assumirei alguns desafios ou vilões interiores que eu combaterei através desses encontros
pessoais e abertos com Deus. Vou explicar, irmãos. O salmista, ele interage com uma fala com Deus e com uma fala com a sua alma. O salmista interage com uma declaração com Deus, com uma declaração com a sua alma. Quando ele se remete a Deus, ele se fortalece, ele é revigorado, ele é fortalecido. E quando ele se conversa com a alma, ele se depara com uma fragilidade, ele se depara com algo que ele precisa confrontar para melhorar. E nesses momentos, que eu preciso entender que nos momentos, quando eu sou claro para Deus, Ele nos fortalece. Para os momentos, quando a minha alma está abalada, eu sou fortalecido com aqueles momentos que eu sou firmes, ou estou firmes e claro e aberto com Deus. O profeta Joel, ele dá essa mesma direção. Joel capítulo 2, versículo 13, ele faz essa mesma recomendação, ele nos traz essa mesma direção. Tenha um diálogo aberto com o teu Deus, rasgue o coração e não as vossas vestes. Volte-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça a nós. Assim é o nosso Deus se relacionando a cada um de nós, mas nós precisamos rasgar o nosso coração diante de Deus. E é isso que eu quero frisar para nós essa noite, meus amados, como um diálogo aberto. O diálogo aberto com Deus é uma oração na sua adoração. É no local da coletividade, como nós estamos hoje aqui, como nós estamos nos nossos encontros de culto. No nosso encontro aqui, nós temos essa liberdade, essa abertura para com Deus. E não fazer reservas, e não ter senões. Por mais que estamos num local coletivo, mas também manter um diálogo aberto com Deus é na nossa individualidade, é na nossa busca, na nossa devoção pessoal, é na nossa devocional pessoal. É quando nós olhamos o próprio Senhor Jesus, e Ele fala em Mateus capítulo 6, versículo 6, coloca para nós, irmã Letícia, justamente Ele cativando e cultivando esse diálogo aberto conosco, mas na individualidade, aonde Ele declara, mas quando vocês orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto, então seu Pai, que o vê em secreto, te recompensará. Vá para um diálogo aberto com Deus. Cultive um diálogo aberto com Deus, irmãos. Eu prego isso porque é isso que eu tenho cultivado diante de Deus. É isso que eu tenho me colocado diante do Senhor. E é isso que Deus colocou no meu coração hoje, para compartilhar com você. Para que nós, nos momentos oportunos, nos momentos o qual Deus proporcionar para mim e para você, que nós não possamos ter reservas com o Senhor, que nós possamos orar, adorar, cultuar abertamente a esse Deus. Mas não somente isso. Primeiro, mantenha seu diálogo aberto com Deus, amém? E segundo, mantenha o seu diálogo aberto com quem? Com a sua alma. Então nós olhamos para a partir do versículo 3. E tão importante que ser sincero para com Deus, é de igual forma sermos sinceros também com a nossa própria alma. É sermos sinceros com o nosso coração.
Tão importante é nós nos rasgarmos e nós nos declararmos para com Deus. Também é essa abertura e essa sinceridade, também é necessário nós termos conosco mesmo, com nós mesmos, com a nossa alma, e esse exercício que o salmista deixa para nós, é um exercício de diálogo com ele mesmo também. Olha o versículo 3, coloca para nós, irmã Letícia. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Versículo 4, vamos lá. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois costumava ir com multidões. Aí você pode perceber que tem um rito religioso, uma condição de adoração, produzindo a procissão à casa de Deus naquela época, com cantos de alegria e ação de graças, e em meio à multidão que festejava, junto do povo eu estava. Versículo 5. Mas quando eu converso sinceramente com minha alma, por que está assim, tão triste? Quem? Minha alma, por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Ele conversa, irmãos. Isso aqui é um diálogo que ele faz com ele mesmo, mas mais profundo. Ele traça um diálogo com a alma dele. Ele traça um diálogo com o seu coração. Ele olha, eu estava lendo esse texto, eu fiquei imaginando ele olhando no espelho e falando com ele mesmo, mas não somente com o reflexo que estava diante dele, mas no reflexo das suas emoções, nos reflexos do seu coração. O salmista expressa isso, é como ele tem a experiência dele. Quando temos esse diálogo aberto com a nossa alma, irmãos, nós podemos trazer luz aonde há escuridão dentro de nós. Quando nós temos esse diálogo aberto com a nossa alma, nós podemos trazer para fora, colocar para fora, muitas vezes, como o versículo 3 fala, aquelas lágrimas que estão encolhidas dentro de nós, coloca para fora, como diz o versículo 4, um coração angustiado no peito, que estava também no salmista, e só colocando para fora, que nós conseguimos colocar luz do Senhor, luz do Senhor. Meu amado e minha amada, tenha um diálogo aberto com a sua alma, com a sua alma. Eu volto a referir-me ao rei Davi novamente, onde ele pede ajuda a Deus, quando ele também tem essa experiência, a confrontar a sua alma, a iluminar a sua alma. E no Salmo 139, vamos andar mais um pouquinho para o Salmo 139, ele expressa, não conversando com a alma, mas conversando com Deus, para que Deus sondasse a sua alma. E ele coloca assim, versículo 1 do Salmo 139, ele começa a declarar, não vou ler o Salmo todo, mas queria pontuar o início do Salmo de 1 a 6, e depois eu queria o 23 e o 24, o qual eu vou ler na minha versão, os irmãos vão acompanhando na sua versão. Salmo 139, o rei Davi também expressa isso: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. E longe penetras o meu pensamento, esquadrilhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Versículo 4, ainda a palavra não chegou à língua, à minha boca, e Tu, Senhor, já conheces todas essas palavras. Tu me cercas
por trás e por diante, e sobre mim põe a sua mão. Olha, vamos ir para o versículo 23. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas iniquidades, ou os meus pensamentos, e vê se há em mim, ou vê se há na minha conduta, algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. É uma oração do salmista. Mas nesse momento ele não fala com sua alma, ele não fala com o seu coração, mas ele fala com Deus. Deus, olha dentro de mim, esquadrilha dentro de mim, vê se há em mim algum caminho mau. O Senhor sonda todas as coisas, conhece todas as coisas. O Senhor conhece o meu levantar, o meu deitar. O Senhor conhece o meu planejamento, o Senhor conhece os meus pensamentos, e antes que as palavras me viessem à boca, o Senhor também conhece. E nessa sua imensa onisciência, o Senhor vê se há em mim algum caminho mau, olha para a minha alma. Estão percebendo, irmãos? Olha para o meu coração, vê se há algum caminho mau, e me traga a luz, me conduza para o caminho eternos. Meus amados, nós estamos no início de um ano. Eu vou encerrar cantando uma música, já veio no meu coração, sonda-me, amém? Glória a Deus, irmã Elisa, amém. Aonde culmina nessa oração do rei Davi. Mas eu queria que você saísse daqui essa noite com algo para você, que é o viés dessa palavra, essa pequena reflexão. Mantenha-se um diálogo aberto com o teu Deus. Cuidado com as restrições que muitas vezes nós colocamos diante do Senhor. Deus nos conhece, e do jeito que Ele nos conhece, Ele quer que nos relacionemos com Ele, amém? E segundo, mantenha um diálogo aberto com a sua alma. Só assim nós conseguiremos trazer para a luz, muitas vezes, as escuridões que na nossa caminhada possa conter no nosso coração, as angústias, as lágrimas, as inquietações. Deus quer trazer luz para cada espaço no nosso coração. Deus quer trazer luz para cada espaço na sua vida, na sua família. Qual diálogo você precisa melhorar, meu amado e minha amada? Qual diálogo você precisa aprimorar, como esse salmista? Você precisa rasgar o seu coração mais diante de Deus. Você precisa ser mais sincero com o Senhor. Você precisa tirar algumas... Aqui não. Está aqui, ó. Algumas máscaras. Às vezes nós colocamos algumas máscaras com o nosso Deus. E as máscaras de uns senões, de uns questões que atrapalham a nossa livre abertura com o nosso Deus. Com o nosso Deus precisa ser sem máscaras, precisa ser aberto. A minha alma tem sede de Ti, ó Deus, do Deus vivo. Assim como a corça anseia pelas correntes de águas, assim, ó Deus, a minha alma tem sede de Ti. Rasgue seu coração diante de Deus.
tire as reservas diante do Senhor, porque diante das adversidades da sua alma, você poderá declarar. O último versículo 11, do 42. E assim eu encerro essa palavra. Preste atenção. Ele declara a alma. Por que está abatida a minha alma? Mais uma vez ele interroga e abertamente ele conversa. Por que te perturbas dentro de mim? Mas ele encerra declarando: espera em Deus, minha alma, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio. Ele é o meu Deus. Se coloque de pé, meu amado, em nome do Senhor Jesus. Queria convidar você, feche seus olhos. Feche seus olhos. Com os olhos fechados, coloque a mão no seu coração. Com os olhos fechados. Declara ao Senhor: minha alma, eu louvarei o meu Deus. Não importa como você está, não importa o que você enfrenta, minha alma, meu coração, eu vou louvar o meu Senhor, porque Ele é o meu Salvador, porque Ele é o meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece.